E aí, meus amores, tudo bem? Por aqui tá tudo bom. No vídeo de ontem, eu postei falando um pouco sobre essa questão da gente tirar um pouco da nossa responsabilidade, né? E achar que é Deus, né? Que é a sorte, que é o destino, como se as coisas fossem aleatórias. E elas nunca são, né? Não existe coincidência. Para quem entende que nós criamos a nossa realidade, nunca existe coincidência. A realidade, né? O mundo lá fora, ele mostra as nossas crenças, né? A realidade, ela mostra as crenças que a gente tem aqui dentro, né? Quando aparecem bloqueios na parte de fora, isso mostra que ainda existe uma falta de clareza dentro da gente para que as coisas acontecem, né? Por exemplo, quando a gente acha assim, eu quero, vou dar um exemplo, eu quero comprar um bolo e tudo mais. Então você tem essa vontade, esse sonho, quero comprar um bolo. Então, isso tem que ser muito maior dentro de você, com essa certeza de que você vai ter o seu bolo, né? Aí a mente, né? Normalmente a mente ela começa a ficar encontrando caminhos para que você consiga ter seu bolo, né? Mas normalmente a gente começa a ver os caminhos e a gente mesmo fecha, né? Tipo assim, não vai ter como, porque o bolo custa R$ 50, né? Vamos supor um bolo grande assim, de padaria. Custa uns R$ 50 e eu não tenho esse dinheiro. Se eu gastar esse dinheiro, eu vou ficar sem para pagar tal coisa. A mente ela cria uma conversa muito grande aqui dentro e você mesmo trava. Você já fala assim, não é possível. Quando a gente não abre espaço para o universo trazer outras possibilidades, a gente não está permissivo ainda, a gente não tem essa permissão interna de que as coisas, para que as coisas elas cheguem até a gente, né? E isso é muito doido porque mesmo a gente sabendo, mesmo assim, quem está nessa fase assim, criando a realidade, às vezes é muito difícil, para a gente dar essa clareza para a mente, né? Quando isso acontece comigo, que eu sei que eu quero uma coisa e minha mente ela começa a ficar raciocinando demais, o que eu faço para conseguir me equilibrar, né? Eu me silencio e eu começo a conversar comigo. É totalmente possível ter um bolo de R$ 50, é muito fácil ter esse bolo. Então a gente tem que ter essa conversa, esse diálogo interno, para que a sua mente ela entenda que é possível, não interessa os caminhos, né? Às vezes, no desenrolar do seu dia, pode acontecer muitas coisas. Inclusive, a gente se abre para possibilidades inimagináveis, né? De repente, alguém te dá um bolo, alguém te manda alguma coisa, ou você recebe um dinheiro inesperado para você comprar no valor do seu bolo. Então, assim, quando a gente dá mais clareza para nossa mente, ao invés de ficar só pensando nos caminhos e a gente bloquear achando que não é possível, né? Quando a gente fica só nesse lugar, não dá certo. Quando a gente se abre para que as coisas realmente aconteçam, o universo ele vê que a gente está disponível, que a gente confia de que no seu poder de criação, né? A gente confia no nosso poder de criação. Eu quero, então eu vou ter, né? Não interessa como, né? O como não interessa, a gente não tem que ficar pensando no como. Por mais que existam coisas que o como é muito claro, né? E a gente consegue ter essa estratégia do como com muito mais clareza, mas quando a gente não tem e a gente acha que é impossível, esse é o nosso momento de soltar para que o universo ele faça a parte dele, para que a gente receba e veja realmente os milagres acontecendo, né? Eu sou praticante de barras de axis. Para quem não conhece, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre as barras, né? Dá para você dar uma olhadinha lá. As barras de axis, ela foi a primeira ferramenta holística que entrou na minha vida que me deu um despertar assim muito grande do meu poder pessoal, né? E uma coisa que as barras ela ensina a gente é a fazer perguntas, né? Faça perguntas. O que mais é possível aqui? O que mais é possível que eu não estou enxergando? Para que a gente faça essas perguntas e o universo se abra para mais possibilidades, para que ele se abra e a gente consiga expandir além do óbvio, sabe? E quando eu comecei a colocar em prática, né, essas técnicas das barras, por exemplo, a gente está vivendo a nossa vida e apareceu um problema ali pontual. Né? Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez quando eu fui para um acampamento e nesse acampamento eles falam que a gente tem que levar as coisas, né? Levar grelha para churrasqueira e tudo mais. E a gente levou várias coisas no dia. A gente não levou essa grelha para churrasqueira. A gente até se programou para levar, mas quando chegou na hora de não botamos no carro e a gente acabou indo, né? E quando chegou lá, a gente viu como que era o lugar. Falei, nossa, a gente esqueceu do principal. A gente trouxe um monte de carne, mas a gente não trouxe a grelha. E agora? Agora ferrou, né? Aí eu coloquei em prática, então, essa questão das barras, né? Eu pensei, como é que pode melhorar? Isso é uma pergunta das barras também, né?
como pode melhorar para que isso melhore, sabe? Eu quero assar a minha carne, né? Então, eu vou dar essa possibilidade para o universo resolver, porque eu não sei como, não conheço ninguém aqui. A gente tem que trazer, porque aqui é individual, né, na cabana, lá certinho. E a gente fez essa pergunta e foi curtir o camping. Deixamos nossas coisas na cabana e a gente foi curtir o camping. Nisso, a nossa cabana ela estava com um problema na fiação elétrica, né? E a gente teve que chamar um funcionário do lugar, né? Do camping. Aí a gente chama o funcionário e a gente se abriu para conversar, né? Não só para ele fazer o serviço, mas eu sou uma pessoa que eu já converso muito mesmo com as pessoas, tento fazer amizade, eu gosto, eu tenho curiosidade das pessoas, né? Então, na hora que o cara chegou, a gente começou a conversar, falando de onde a gente veio, sabe? As coisas assim, aleatórias, que dá abertura para muitas coisas, né? Aí a gente perguntou de onde o cara era, se ele morava aqui perto e tudo mais. Aí ele foi consertando, né, a nossa energia na cabana e a gente falou, nossa, a gente esqueceu de trazer a nossa a nossa grelha, né, para assar nossa carne e etc. Aí a gente vai ver o que a gente vai fazer. O cara, na hora, ele sentiu de ajudar a gente, quando a gente expôs, assim, essa questão, né? Ele sentiu de ajudar a gente na hora. Ele falou, nossa, eu moro aqui pertinho do campo, eu vou lá em casa, eu busco a minha grelha e trago para vocês. Aí eu falei, nossa, que incrível, né? A gente só viveu o nosso dia e falamos o problema ali com uma pessoa que estava ali disposta, que tinha que vir até a gente, né? E nesse mesmo momento ele falou, não, vou lá buscar, me dá 20 minutinhos, eu já trago para vocês, vão curtindo aqui o camping, daqui a pouco a grelha está aqui. Aí nisso eu falei, caramba, olha que incrível, olha que fácil, olha que leve, sabe? E nisso o cara foi lá rapidão, ele trouxe, né? E ele morava pertinho do campo. Olha que facilidade que o universo se movimenta, né? Quando a gente se abre. Ele foi, trouxe a nossa grelha e, gente, foi perfeito. A gente assou nossas coisas bonitinho, o dia foi leve. E a gente percebeu que fazer as perguntas, a resposta vem para facilitar se a gente se manter nessa energia da alegria, da leveza, do amor, né? Vivendo, né, o nosso dia. Aí, nisso, nesse mesmo dia do camping, né? Acho que a gente estava, na época, faz muito tempo isso, e na época o lugar que a gente ia, o pedágio era em dinheiro. E eu não sei o que aconteceu, que a gente não levou mais dinheiro, a gente gastou com uma outra coisa. Aí fiquei pensando, nossa, como é que a gente vai fazer para poder sacar dinheiro aqui perto, né? O banco mais próximo é depois do pedágio. Como que a gente vai fazer, né? Será que a gente tem que pedir dinheiro emprestado para alguém? Será que não? Aí eu já pensei, não, como é que pode melhorar? Né? Já vou fazer isso e vamos curtir o camping, continuar curtindo o camping normal, que vida que segue, né? Aí a gente ficou lá curtindo e tal. Meu namorado da época, ele foi no banheiro, né? Ele, na hora que a gente tava tomando banho para se arrumar para ir embora, ele foi no banheiro na época e dentro do banheiro ele achou R$ 10, que era o valor do pedágio. O pedágio acho que era 9,50, alguma coisa assim. E ele achou no chão do banheiro R$ 10. Aí na hora que ele chegou assim, ele chegou, tava lá arrumando as coisas na cabana. Ele chegou, ele, amor, R$ 10 achei no chão. Aí eu falei, meu Deus, olha que loucura, né? Meu, foi quando, bem na época, assim, quando a gente tava curtindo essa energia, entendendo sobre essas coisas do universo, de fazer perguntas e tudo mais, foi onde a gente colocou mais em prática, assim, que a gente tava vivendo realmente ali, só curtindo, e as coisas, os problemas iam aparecendo, e a gente ia fazendo as perguntas, e as coisas eram solucionadas, assim, magicamente, né? E não existe coincidência, porque a partir do momento que a gente entende, né, a lei do Caibalion lá, que tudo que está fora é como que está dentro. Primeiramente, se a gente ajusta o que está aqui dentro da gente, lá fora precisa se organizar. O mundo ele precisa responder à sua energia, porque você não está aceitando que essa realidade te domine. Você está perguntando para o universo: eu quero algo melhor que isso aqui. Eu não quero esse problema. Eu quero que você me traga algo para melhorar isso daqui, né? E quando a gente pergunta, o universo ele se movimenta. A gente não tem que ficar perguntando e ficar obcecado pela resposta. A gente tem que perguntar e curtir o nosso dia para que a resposta chegue até a gente, sabe? E esse foi um dia assim que, cara, que mais eu tive respostas assim. É a que eu me lembro agora foi isso, que foi mais impactante assim, que eu gravei. Mas aconteceram outras coisas também no dia do camping, no caminho, na estrada, antes de ir. Tava nessa vibe de perguntar, tô testando aqui o universo, né? E a gente precisa testar pra gente ver o nosso poder, né? De criação da realidade, né? Essas foram as coisas mais emblemáticas da época. Mas até hoje eu uso isso, né? Como é que pode melhorar? São ferramentas que são úteis para mim.
As barras de Axis, hoje em dia dificilmente eu pratico elas, mas elas fizeram muita diferença na minha jornada espiritual, assim, e tem muita coisa que eu carrego até hoje que eu sei que funciona muito bem, né? A prática em si é muito raro fazer, mas algumas coisas assim da questão de mentalidade levo para a vida, assim, que eu sei que funciona, sabe? E, gente, façam perguntas, sabe? Façam perguntas para sua mente se expandir, para você entender que você quer que Deus ele te mostre o melhor, né? Que você confia e que o universo ele vai trazer o melhor para você se você estiver aberto a receber. Se abra, pergunte, se abra e veja a mágica acontecer, tá? Isso é uma das ferramentas de barras, né? Das barras de Axis. Depois posso trazer mais vídeos falando mais sobre isso, para que a gente possa expandir o nosso universo aqui, né? Em todos os lugares onde a gente estiver, a gente possa ver muitas mágicas acontecendo na nossa vida, porque a gente merece, cara. A gente não é só uma pessoinha aí no mundo, não. Nós somos deuses aqui na Terra, criando o nosso universo, né? Testando a nossa habilidade, testando a nossa energia, aprendendo a dominar a nossa energia para que a gente crie um universo cada vez mais harmônico de acordo com aquilo que a gente acredita e de acordo com aquilo que a gente quer viver, tá, gente? Então, se o vídeo fez sentido para você, se você curtiu ele, deixa o seu joinha aí, se não curtiu, não tem problema. Se inscreve no canal para a gente continuar crescendo, tá? E comenta aí se você já teve alguma experiência parecida com essa, quando você questionou alguma coisa no universo, porque é muito importante, gente. Que a gente não se contente com as coisas que estão acontecendo. É muito importante que a gente questione todas as informações. E aquilo que a gente não consegue explicar, a gente deve colocar em prática na nossa vida, né? Porque espiritualidade é isso, é na prática. É só na prática que a gente consegue testar e ver na nossa vida se funciona ou não. Então, assim, a gente pode ouvir muitos conselhos, muitas dicas, mas se a gente não põe em prática aquilo que foi falado, né, na nossa vida, a gente nunca vai saber se isso é real ou não. Vai ser só uma historinha que alguém tá contando, tá? Coloca na sua vida e veja a mágica acontecer. Veja se faz sentido realmente e continue na sua leveza, né? Pergunte e continua vivendo que as coisas elas começam a se organizar. Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima.